Então, basicamente, a agenda de hoje, tá? Falar um pouquinho das novidades, como é que foi o Ignite, que foi esse evento que a gente teve participando em Chicago na semana passada. Eu ainda estou aterrissando, né? Porque foi uma montanha de informações, uma montanha de contatos, foi muito legal, foi muito divertido o evento num todo. Aí quero falar um pouquinho sobre Machine Learning, que na realidade foi a sessão assim que mais me marcou lá dentro do evento. Algumas novidades também que vêm dentro do SQL Server 2016. Abertura para Q&A, né? Mas fica à vontade, como a gente está conversando aqui. Conforme tiver alguma pergunta, pode ir colocando no decorrer. E a correção do exercício, eu acredito que a gente vai deixar para uma aula mais para frente. Aí eu vou deixar você fazer o exercício efetivamente e a gente trabalha, agenda uma outra aula para trabalhar a correção. Inclusive, essa questão das aulas online, às vezes o pessoal fica com dúvidas, Vivi, como é que funciona? Porque tem as videoaulas lá dentro do curso e tem as aulas online. Essas aulas online, elas acontecem com uma certa frequência, a gente tenta marcar sempre nas terças-feiras, das 20h30 às 21h30. Algumas a gente repete, de tempos em tempos, outras são mais específicas, a gente ministra aquela. Aí o que acaba acontecendo é que a gente sempre grava as aulas e acaba disponibilizando para o pessoal também que não pôde participar. Isso se não for um conteúdo muito confidencial, se a gente achar que é algo muito de caráter confidencial, que a gente não pode gravar e manter gravado dentro da plataforma, a gente acaba não disponibilizando essa videoaula gravada. Tá? E ela acontece normalmente a cada 15 dias, então é uma terça sim, outra não. Às vezes acaba acontecendo e a gente dá uma mexida, né, por uma questão e outra, mas normalmente é a cada 15 dias, nas terças-feiras, a gente tenta trazer algum assunto para discussão. Mas basicamente, olha só o tamanho do evento. Então, essa parte era um momento que a gente estava tentando ir para o keynote e tinha uma montanha de gente de todos os lados, assim, foi um evento de 23 mil pessoas, então tinha mais de 23 mil pessoas dentro do evento. E eles fizeram dentro de um espaço para convenções, onde é o maior dos Estados Unidos, né? E é um dos mais caros, pelo que o pessoal estava me comentando lá. E o único, em tese, que conseguiria suportar esse tipo de evento. E esse evento, bem específico, ele incorporou o TechEd, só que ele incorporou outros eventos da Microsoft também. O TechEd, ele costumava ter em torno de 12, 13 mil pessoas, 10 a 12 mil pessoas, se eu não estou enganada. E esse, como ele incorporou outros eventos juntos, eventos inclusive com foco para CIOs e tudo mais, CEOs também, ele acabou incorporando muita gente. Então era interessante que ao mesmo tempo que às vezes você estava falando com um cara que era perfil técnico, IT Pro ou developer, daqui a pouco você estava falando com um gestor, com um gerente, com um diretor, com um presidente de uma organização. E toda essa troca, assim, eu acho que foi muito bacana. Foi um dos maiores eventos, assim, que eu tive a oportunidade de participar. E uma loucura, né? Porque tudo que você ia fazer tinha alguma fila, tinha muita gente do mundo todo. E isso era muito legal. Então tinha horas que tu falava com alguém em espanhol, dali a pouco era inglês, aí tinha gente da França. Essa é a parte que a gente estava indo pro coffee break. E também, normalmente, quando a gente ia almoçar, era esse o espaço aqui. Só que assim, o que era interessante? Que embora tivesse uma fila gigantesca de pessoas, ela ia andando, olha só, ela vai num rápido. Então, até o primeiro dia que a gente chegou, a gente disse, a gente não vai conseguir tomar café, né? Olha a quantidade de gente que tem. E foi algo assim, em torno de 10 minutos a gente estava sentado na mesa tomando café. Muito rápido. Mas assim, não tem nada como os americanos para organizar um grande evento. A organização era tudo algo impecável. Eu fiquei impressionada com o nível de organização, porque imagina você ter que atender 23 mil pessoas. E era almoço, café da manhã para 23 mil pessoas, coffee break de manhã, tinha coffee break de tarde, e tinha toda uma logística de sessões. Claro que teve algumas questões que ficaram meio que eles deixaram um pouquinho a desejar. Tipo, eu peguei uma sessão onde eu fui na sala, era a sala errada, eles tinham anunciado a sala errada. E aí eu fiquei meio frustrada, porque quando o cara diz assim, ah, não, você tem que. A sala foi trocada, é uma outra sala lá na La Sul. Só que assim, para você mover de uma ala norte para uma ala sul, você levava uns 15 minutos de caminhada, porque era gigante o lugar. Então acabava não valendo a pena. Eu já tinha chegado uns 5, 10 minutos atrasada na sessão. Se eu fosse mover para outra sala, perdi a sessão, não adiantou. Chegar no meio pro final da palestra, né? O cara já tá fechando a palestra. Daí eu disse, ah, não, porque até mover, para ir para outra ala,
para daí achar a sessão, não ia rolar. Uma das questões que é legal, às vezes, é você planejar muito bem como é que você vai fazer. Eu não tive muito esse tempo de planejamento, eu simplesmente fui, sabia de algumas sessões que eu queria ver, mas efetivamente, essa questão de você estar num evento que é muito grande, às vezes você precisa pensar muito bem na localização de onde vai ser, porque dependendo você acaba não conseguindo chegar entre uma sessão e outra, né, se for muito longe. Aqui é uma parte que eles fazem de hands-on labs, que a gente não tem muito no Brasil. Eu trabalhei uma vez no TechEd 2007 aqui no Brasil, que é um evento bem menor. Aqui, acho que no TechEd 2007 teve em torno de umas 1.000 pessoas. Em 2011 a gente recebeu umas 2.500 pessoas, se eu não estou enganada. Se não me engano, foi mais ou menos esses números. Mais várias online, né? Umas milhares online. Mas aqui no Brasil a gente não tem cultura, mas lá nos Estados Unidos eles fazem muito. Então tem essa área de hands-on labs, que o que acontece? Você pode chegar e fazer um laboratório. Então tem vários laboratórios online disponíveis, onde você senta, faz o passo a passo e procura entender sobre determinada ferramenta. Então, durante o evento, eles falaram sobre o Windows 2016, já anunciaram alguns pré-lançamentos, o System Center, né? SQL 2016, e lá você já conseguia ter acesso a alguns exercícios para ir conhecendo as novidades. Tinha aquela parte ali no final, até que eu mostro, que era uma parte só específica para Surface, né? Acho que é aqui, ó, no final. Essa mesa só para quem queria fazer algum teste com Surfaces, então tinha vários dispositivos instalados, conectados, cada um podia chegar, sentar e fazer esse exercício. Tem uma partezinha até que eu acabei não mostrando nesse vídeo, mostrei num outro que até não trouxe, mas tem uma parte que é de Bring Your Device, acho que é mais aqui pro finalzinho. Então você pode trazer o seu laptop, conectar numa tela maior, assim, e você mesma, enquanto você responde seus e-mails, trabalha, você também consegue acessar um link, um site e fazer os laboratórios. E é interessante que todos esses laboratórios eles ficam disponíveis online por até 30 dias. Então, se você não conseguiu fazer no decorrer do evento, você consegue fazer ele pós-evento. Tem ainda esse período para procurar explorar alguns laboratórios. E tem uns laboratórios que são bem extensos, né? Tem alguns que levam até em torno de 5 horas para você fazer. Então, você não vai querer ir pro evento ficar 5 horas sentado fazendo os laboratórios, né? Você seleciona alguns ali de meia hora, uma hora, acho que de 5 horas deixa para fazer em casa. Quando voltar, você faz, já que tem esse período. Mas é muito bacana esse espaço. Tem um outro espaço que eu acabei não... E aqui, assim, eles têm em torno de 300 máquinas disponíveis para isso. Tem um outro espaço também muito bacana, que no Brasil eu acredito que a gente não usaria muito, que nem em 2007, que eu te contei que a gente tentou fazer esse esquema do Hands-on Labs aqui, tinha em torno de umas 40, 50 máquinas para o pessoal, ninguém foi. Eram 2, 3 pessoas que apareciam eventualmente, porque acho que é uma questão cultural, né? Então, eu acredito porque assim, aqui no Brasil a gente não grava sessões, né? Porque tem um custo você fazer a gravação das sessões. E nesse evento dos Estados Unidos, eles gravam todas as sessões. Então, muitas vezes, ao invés de você ir numa sessão que você sabe que vai ser disponibilizada posteriormente, você opta por, não, eu vou fazer um hands-on labs daqui a pouco aqui, porque daí eu posso estar em contato com os MCTs que vão estar me ajudando e me apoiando, né? Eu vou fazer um networking, vou no Exhibition Hall conhecer outras pessoas, né? Fazer contato com outros parceiros e fornecedores. E é um evento gigantesco, você tem várias opções para explorar, né? Tem uma parte que eu acabei não gravando, mas é uma parte de certificação. Então, você tem lá, eles também disponibilizam em torno de umas 70 máquinas, e você pode fazer uma prova de certificação durante o evento. E aí você tem 50% de desconto na prova, eles rodaram essa promoção durante o evento, mais um second shot, que é a segunda chance. Então, se você rodar durante a semana do evento, você tem até 30 dias para refazer o seu exame. E que é muito bacana, né? Eu teve outros anos que eu fui que eu acabava não fazendo prova. Esse ano, como eu tava com as minhas provas um pouco desatualizadas, eu disse, quer saber? Eu vou lá. E eu ganho de graça, né? Porque como eu trabalho no evento, para os MCTs Ambassadors, que eles chamam, que é esse pessoal que ajuda a atender no Hands-on Lab, on Labs, na área de certificação, a gente pode fazer exame de graça. Eu disse, quer saber? Eu vou fazer uns 2, 3, nem que eu rode aqui e depois eu tenho a segunda chance para fazer com calma e posso fazer, agendar no test center aqui ou até fazer online agora que tem as opções, né?
Mas é uma opção que você pode explorar também. E dentro dessa certification area que eles têm inclusive livros específicos preparatórios para certificação. Você pode chegar a qualquer momento, pegar um livro, sentar, ler, estudar. E eles também disponibilizam alguns simulados, são aqueles simulados que normalmente a gente tem que pagar, mas lá durante o evento você pode sentar, tem uma salinha lá específica para estudo, você vai lá, faz um practice test, né? E na sequência você já pode agendar sua prova e fazer o exame. Então eles têm todo esse cenário que eu acho bastante interessante, mas que aqui no Brasil a gente acaba não, a gente não tem essa cultura. Eu acho que não daria tão certo como acontece lá. Mas imagina que lá eles te disponibilizam tudo, você tem acesso a tudo isso gratuitamente. Então você pode chegar, claro que o livro você não pode levar. No último dia, eles liberam para quem estiver lá naquela área, pode escolher os livros levar no último dia do evento. Mas durante o evento você pega o livro, você estuda lá na mesa, quando você sair, você devolve o livro, né? Como se fosse uma biblioteca lá, uma ala de estudo naquele local. E no último dia eles sorteiam, eles dão os livros. Mas aqui no Brasil eu não sei, porque o pessoal quando vai para evento, assim, eu noto que eles vão muito nas sessões. Então eles estão interessados em assistir a palestra e ter contato com aquele palestrante, mas não tanto focado para ir buscar uma certificação ou ir fazer um hands-on labs. Não, acho que não faz tanto parte da nossa cultura. Tanto que foi o primeiro ano que eu efetivamente tentei participar dessas, embora eu sempre trabalhasse nessas áreas, eram áreas que eu não explorava muito. Então, esse ano eu tentei explorar um pouco mais. Tipo, eu cheguei aí no Hands-on Labs, ficar sentada lá um pouquinho, fazer um laboratório. Fui na área de... Fiz a prova até, fiz duas provas. Uma de upgrade, só que as provas eram 3 horas cada prova. A primeira eu não tive tempo, eu tinha 40 minutos para fazer a prova porque eu fui tentar fazer entre um trabalho e outro, né? Eu fui primeiro numa sessão que eu queria assistir uma palestra, aí eu saí correndo para fazer o exame, eu tinha 40 minutos e eu tinha que entrar para trabalhar. Aí essa prova chegou, eu não tive tempo, faltavam 10 questões e eu não tinha mais tempo, que eu tinha que trabalhar, e aí eu acabei rodando na prova, né? Eu disse, não, tranquilo, eu faço depois, quando eu tiver um tempo. Aí na última prova, eu disse, que era na sexta-feira, já meio que estava acabando o evento, eu disse, não, essa prova eu vou me dedicar, vou focar, vou fazer direitinho. Aí nessa eu passei, mas eu consegui fazer ela em 1 hora e pouco, assim. Nossa, foi muito bom. E essa aqui é uma parte do Exhibition Hall. Eu queria ter explorado um pouco mais essa parte, mas eu não tive muito tempo. Isso aqui é um projeto bem legal, onde... Até deixa eu ver se eu tenho o nome aqui do projeto, que eu já até me esqueci, que é o North American Eagle. É um projeto, na realidade, esse é um carro, né? Ele parece um avião, mas é um carro. E eles estão tentando bater a métrica do carro mais veloz do mundo. Então, diz que a última métrica, assim, que foi batido, o último recorde, foi de em torno de 760 milhas por hora, né, em 97, por um time britânico. E aí esses caras estavam me contando, me explicando que o último teste que eles fizeram com esse carro, que foi em outubro do ano passado, eles conseguiram atingir em média 550 milhas por hora. E segundo as análises que eles estão fazendo com o montante de dados, o próximo teste é capaz de eles atingirem mais de 850 milhas por hora e realmente baterem um recorde que eles tanto estão trabalhando para atingir isso, né? E aí o ponto que conecta muito com a parte tecnológica é que imagina que para atingir essa velocidade é muito fácil o carro sair do chão, eles têm algum tipo de catástrofe, de acidente. Então eles precisam analisar muitos dados numa forma muito veloz. Então esse carro ele emite aí em torno de, eu acho que é 2, não é 2 milhões, acho que é 2.000 informações por segundo. Então, é dados pra caramba que ele fica emitindo enquanto está trafegando para eles poderem fazer análise. Então, o que eles disseram é que antes de fazer toda a integração com a parte de cloud, que agora o cloud ele oferece um esquema que é de data streaming, que é justamente para te conseguir trabalhar o que hoje muita gente vem falando do Internet of Things, que é a internet das coisas, né? Ou seja, você tem dispositivos, você tem tudo muito conectado, consegue buscar aquela informação e automaticamente já fazer uma análise dela. E o que eles têm com esse carro é exatamente isso. Eles têm uma conexão, eles colocaram no cloud, né? Então fizeram uma integração com a nuvem.
E hoje eles conseguem extrair relatórios que antes eles levavam dias para trabalhar a extração dos dados. Então, cada vez que eles rodavam um teste, eles tinham que esperar dias para conseguir trabalhar e visualizar o resultado dessa análise, né? Então, hoje eles já conseguem fazer em questão de 15 minutos, ele me disse. Eles levam em torno de 15 minutos para conseguir fazer essa análise. Deixa eu só voltar aquele vídeo aqui. Não tá ouvindo o som, né? Pois é, ele não passa o áudio aqui do vídeo, que seria bacana. Mas aqui eles têm um vídeo até, que é justamente toda essa história que eu conto ali. Eles não chegam a contar todos esses detalhes. Na realidade, eu suguei muitos detalhes dos caras, porque eu fiquei lá conversando, incomodando eles, me interessei pelo projeto para entender como tudo funcionava, né? Então, essa menina, ela quer ser uma das mulheres mais rápidas da história, né? Porque ela que quer fazer todo esse teste com a velocidade do equipamento e tudo mais. Eles contam, né, de toda a questão, o que eles querem bater, da métrica. E por fim, que tem toda essa integração agora com a nuvem que ajuda eles a otimizar a extração dos dados e análise, e fazer uma análise mais detalhada de como foi toda a parte dos testes. E eles estavam me falando que dentro de em breve eles pretendem ter isso, inclusive em real time. Então hoje eles levam em torno de 15 minutos para fazer essa extração de milhões de dados e de informações, mas que em breve eles querem estar trabalhando com real time, então em tempo real. Estão fazendo a corrida, estão fazendo os testes com os carros e já está recebendo. Aqui ele está mostrando até o Power BI, né? Já utilizando. É, coragem. Põe coragem nisso, né? Eu olhei lá, fiquei, eu achei muito legal isso, mas eu não sei se eu teria coragem, não. E aí, assim, ó, uma das sessões teve uma questão, eu não sei se você já viu a área que a gente tem de introdução a Big Data dentro do curso. Uma das questões que eu achei muito bacana, porque eu procurei assistir algumas sessões de Big Data durante o evento, e para minha surpresa tinha algumas sessões que simplesmente não tinha novidade, era justamente aquilo que a gente já estava cobrindo dentro da plataforma. O que teve o lado bom e ruim. Ruim, eu fiquei um pouquinho frustrada porque eu queria ver algo a mais, uma novidade a mais, até para trazer, né? Mas, por outro lado, é bom porque significa que a gente realmente está com um conteúdo muito atualizado, porque o conteúdo que a gente já está rodando na nossa plataforma há alguns meses é o que está sendo discutido hoje dentro dos maiores eventos da Microsoft, que é o que traz de mais novo, né? Então, tem esse que é o lado bastante positivo. Então, o que eu procurei focar muito, eu não consegui assistir muitas sessões, porque é um evento gigantesco e eu acho que o grande objetivo do evento é você conectar muito com as pessoas, é fazer networking, é entender o que os parceiros estão fazendo, que os projetos que estão rodando, iniciativas como essa do carro que está acontecendo. Então, além disso, eu tinha que trabalhar no evento, né? Então, eu queria cobrir todo esse ponto, mas eu ainda tinha que trabalhar no evento. Então, surpreendentemente, eu consegui, assim, atender umas 3 sessões. Uma foi de machine learning, que é algo que está vindo relativamente novo, está se ouvindo falar muito. Eu queria entender um pouquinho mais como é que está funcionando, né? Como é que a Microsoft vem se posicionando no mercado sobre isso. Outras duas foi sobre Big Data, que uma para mim é a frustração, não tive nada de novo, mas que, como eu disse, né, tem um lado positivo, quer dizer que a gente está com um conteúdo bastante atualizado. E teve uma outra que foi bem frustrante, assim, que eu não gostei muito do palestrante, realmente eu acho que não teve uma boa desenvoltura. Mas aí eu trouxe esse conteúdo aqui. Claro que eu não vou chegar a entrar em todos os detalhes de como é que funciona a Machine Learning, mas com a ideia de compartilhar um pouquinho do que a gente viu e de como é que a Microsoft vem se posicionando. Então, o Rafael, que foi o cara que apresentou, inclusive, essa sessão, o cara é muito bom palestrante. Então, basicamente, por que utilizar a Machine Learning, né? Então, para descobrir uma razão entre se você teve sucesso numa determinada ação, num determinado processo, ou se você teve uma falha, você conseguir descobrir a razão disso. Entender a parte de clientes, entender os seus clientes e os produtos que estão sendo vendidos para quais perfis de clientes, para que você possa planejar o futuro. E é engraçado porque eu vou lendo cada item disso aqui, até quando o cara estava apresentando, ele falava isso, me lembrava muito, conecta com data mining, total, é data mining, se você for olhar, né? Então, não sei se você já estudou um pouquinho sobre data mining, mas envolve basicamente isso. Claro que a gente falar de BI também envolve todos esses pontos,
Mas essa questão de entender perfil de cliente, entender perfil de produtos, também vem muito de análise e de data mining. Planejar o futuro, né? Trabalhar experimentos de forma significativa e aumentar a performance em termos de análises. Ele fala o que é o data science, que todo mundo discute tanto, que todo mundo fala. É como se fosse um método científico, uma metodologia aplicado para que a gente possa dirigir as nossas decisões de uma forma racional e assertiva, baseada em fatos, em dados reais, em experimentos lógicos, né? Não somente no que é no achômetro, sem ter uns dados, sem fazer uma análise em cima de dados reais e concretos. E o Data Science, dos pontos que ele discutiu que eu gostei bastante também do desfecho, que é Data Science basicamente é esse conjunto de bolinhas, como ele disse, né? Então eu tenho uma bolinha que é de Big Data, eu tenho a parte de dados, eu tenho a parte de Data Mining, Machine Learning, consequentemente, eles andam juntos, e a parte de estatísticas. E aí um ponto que ele posicionou, que eu concordo muito, que ele diz que dentro de todas essas bolinhas não significa que elas estão do mesmo tamanho. E que a bolinha de Big Data talvez seja uma bolinha bem menor do que a gente imagina. Aí você tem uma bolinha para estatísticas, uma bolinha para data mining, mas que 80% do tempo gasto em projetos é na questão de endereçamento de dados. No trabalho que a gente tem em cima do armazenamento, da divisão, da estruturação dos dados que efetivamente a gente quer analisar, do formato desses dados, né? Da modelagem dos dados. E isso é um ponto que a gente prega muito até ao longo do curso do Formação DW, que conecta muito, que é a forma como você vai estruturar os seus dados para análise. Então, a grande maioria dos projetos, quando a gente entra, sempre tem algum problema de algum dado que a gente precisa trabalhar melhor ou estruturar melhor aquele dado para que no final a gente consiga efetivamente tomar uma decisão em cima dele. E aí, assim, ele menciona como. Então, a gente sempre tem algum problema dentro da área de negócio que a gente quer tratar, que a gente quer trabalhar, quer analisar. Em cima desse business problem, nós vamos ter os dados que a gente vai coletar. E em cima desses dados, nós vamos construir modelos. E isso se repete de forma cíclica, né? De forma contínua. Então, sempre vou ter um problema no negócio, eu vou ter os dados em cima dele e eu vou ter um modelo relacionado a esse tipo de análise que eu quero fazer. E aí um ponto que ele mencionou muito é que é um trabalho que, em tese, não termina nunca, né? Entre aspas, porque sempre eu vou tratar um problema, daqui a pouco pode surgir outro, eu vou ter que rever um modelo que eu estou trabalhando e talvez a estratégia de negócio que hoje faz total sentido, daqui 6 meses, ela mude completamente e eu vou ter que reanalisar os modelos que eu estou utilizando, que eu estou seguindo. E um outro ponto que ele menciona é que a gente tem que ser tendencioso à falha. O que seria a falha aqui que até ele menciona? Imagina que você está trabalhando num projeto onde você quer buscar, não seria inconsistência, fraudes, na realidade. Você quer buscar alguma questão relacionada a fraudes. Então, vai chegar um momento em que não vai ter mais fraudes, entre aspas, né? Bem entre aspas, mas vamos imaginar que é um mundo perfeito, que vai chegar um momento você trabalhou tanto os seus dados para buscar onde tinha fraudes, como elas estavam sendo realizadas, que vai chegar um momento que você não vai mais ter fraudes. E aí você vai ter que endereçar algum outro tipo de problema de negócio, e para isso você vai ter que construir um outro modelo que enderece esse problema efetivamente que você vai estar querendo tratar. Né? É um processo que, entre aspas, não tem fim. Um outro ponto que eu achei importante também, que às vezes eu até estava me questionando muito sobre machine learning e data mining, porque sempre quando eu falava de data mining, os conceitos, quando eu ouvia o pessoal comentar sobre machine learning, poxa, é a mesma coisa, e isso foi algo que ele desmistificou também durante a sessão dele. Então, realmente, não é igual, eles assim, não é igual, mas é muito semelhante. Na realidade, eles são muito próximos um do outro, e a questão toda até que ele posicionou aqui é que tem toda uma questão de jogada de marketing também.
Hoje em dia você falar de data mining já não é algo que vislumbra os olhos da comunidade. Mas se você falar machine learning, que é uma palavra do momento, que é algo novo, então todo mundo abre o sorriso, é algo que, né, que está se destacando muito no mercado. Então vamos dizer assim, que machine learning é uma palavra que visa não necessariamente substituir data mining, mas que visa ter uma jogada de marketing mais interessante. Né? É muito mais divertido hoje você falar, você se destaca muito mais se você falar de machine learning do que se você falar de data mining, embora as coisas sejam praticamente equivalentes, praticamente iguais. O objetivo é o quê? É explorar dados, encontrar padrões e preditar o futuro. Né? Então, procurar fazer uma predicção, acho que é a palavra correta, do futuro. Né? Então, o que basicamente é o que data mining faz. Tá? Ou seja, machine learning usa data mining. Tá? E aqui tem um dado muito interessante, ó, que é a questão de salários. Ó, eles fizeram uma pesquisa da O'Reilly, acho que é a pronúncia correta, onde eles procuraram avaliar quais eram as ferramentas mais comumente utilizadas e a faixa salarial mediana de quem usa esse tipo de ferramenta. E o que é bem interessante é que, olha só, a SQL aparece como número 1 em termos de ferramenta de data science. Excel aparece como ferramenta número 2, por incrível que pareça. Então, muita gente, todo mundo odeia o Excel, mas ninguém deixa de usar, né? Então, é engraçado, porque teve uma época nas empresas que estava todo mundo tentando tirar o Excel fora. Né? E hoje em dia a sensação que eu tenho é que todo mundo desistiu, até mesmo pela Microsoft ter se posicionado tão forte, com features melhores para a questão de BI em cima do Excel, agora é que não sai mesmo, a tendência é só crescer. E a questão do R, né, que o R, a linguagem R, também amplamente utilizada aqui dentro. E tem algumas outras ferramentas, Python, Apache Hadoop, Mahout, qual que tem aqui? Aqui é só o SQL Server, aqui quando ele fala em SQL é todas as ferramentas, qualquer do SQL, porque o SQL é um pacote de ferramentas, né? Análise, tem Integration Service, né? SQL Server. Aqui é especificamente só SQL Server. E aqui é a média de salários, ó, entre 80 aqui, uns 160, alguns batendo até 200k ano, ó, para quem é administrador de HBase, olha só, o cara tá ganhando bem. Pô, aqui dá pra gente bater o olho e dizer, não, olha, vou fazer parte desse cara aqui, ó, desse grupo. Eu acho que se você tá querendo tomar alguma decisão de para que lado seguir, não, olha, tá aqui, vamos analisar a faixa salarial e aí você toma a decisão, né? Que é bastante interessante. Tá? Aqui é o approach sugerido, né? Então, a ideia é que você utilize essas 3 ferramentas. É o SQL Server Analysis Services para a parte de Data Mining. Porque ele é simplesmente ele é mais fácil, ele é intuitivo, Excel funciona perfeitamente com ele, então seria o caminho mais tranquilo de trabalhar com Data Mining. Seguido da linguagem R, tá? Então ele é muito mais complexo, não é fácil trabalhar com a linguagem R, precisa saber muito bem o que você está fazendo, mas ele traz uma quantidade de algoritmos para análise de data mining muito maior. Tá? Então eu acho que a grande questão da linguagem R é muito mais para o ponto de vista estatístico, e porque ele traz uma quantidade de algoritmos muito superior ao que as outras ferramentas trazem. Mas ele também é uma ferramenta que ele não é tão fácil e intuitiva quanto trabalhar com análise services, por exemplo. E assim, ó, e mesmo o análise service, se a gente for olhar para a parte de data mining, eu não acho que é uma ferramenta tão fácil e intuitiva de utilizar, né? Comparando quando a gente constrói modelos de BI para modelos somente de data mining. E por fim, o que conecta com o Azure Machine Learning. Então, só que o Azure Machine Learning, ele tem algoritmos avançados, ele automaticamente faz tuning e está na nuvem. E aí, o que é bacana disso? Né? Que ele pode fazer automaticamente, ele te permite e te traz alguns modelos já prontos para análise de data mining.
Então, até alguns palestrantes estavam mencionando que qualquer idiota podia construir um modelo. E aí teve algumas pessoas assim que meio que se irritaram, né? Quando o cara disse assim, não, tem um palestrante que falou, não, qualquer idiota constrói um modelo aqui no Machine Learning e sai usando para análise de dados. Aí teve uma mulher que se posicionou, ela disse assim, não, peraí, não é qualquer idiota, porque eu já tentei trabalhar e não era tão simples assim. Então não ridiculariza a coisa nesse ponto, né? Mas o que a Microsoft está tentando fazer efetivamente é disponibilizar modelos já pré-prontos para que você vá lá, selecione mais ou menos o modelo que você quer, insira, conecte com os seus dados e ele já traz algumas análises bem interessantes relacionadas a data mining. Tá? E aí dentro das ferramentas da Microsoft que elas se destacam hoje, tem toda a parte de HD Insight, que até durante o curso a gente trabalha, conversa um pouquinho sobre HD Insight, né? Tem a parte do Azure Stream Analytics, que é essa parte de conectar com dados de streaming, né, trazendo para a cloud. Então ele é baseado, ele utiliza bastante o HD Insight com Hadoop. E também muito utilizado a parte de Power BI, que aqui no Brasil, toda essa parte de Power BI, que a gente ainda não teve o lançamento completo da plataforma. E aí tem a questão dos algoritmos. Então, como é que normalmente funciona a parte do machine learning que eles dizem? Primeira questão, você precisa definir e inicializar um modelo. Eu vou trazer uma demozinha, uma demo aqui que ele tem, que ele até passa parte a parte de como é que funciona. Você precisa treinar um modelo, então você definiu e inicializou o modelo. Na sequência, você precisa treinar esse modelo para ver se ele está de acordo, processar os casos e tudo mais. E no final validar se o modelo efetivamente está te trazendo e se é um modelo válido. O que é interessante aqui? Ele tem gráficos onde você consegue ver se o modelo efetivamente está funcional. Ele até brincou durante a sessão que ele tinha alguns clientes que estavam utilizando alguns modelos que simplesmente não eram modelos válidos e tomando todas as decisões possíveis em cima daqueles modelos. E que mesmo sabendo que os modelos não eram válidos, eles continuavam tomando decisões em cima daqueles modelos, porque eles tinham que tomar alguma decisão em cima de alguma coisa, então que fosse em cima daqueles modelos, né? Mas, piadas à parte, a questão é que existe um processo de validação de um modelo que você pode testar e efetivamente saber se o seu modelo é válido ou não, se ele está te trazendo um resultado efetivo. Validou o modelo, está tudo ok, então procure explorar, aprender com os dados o máximo possível e fazer o deploy para efetivamente poder utilizar ele em produção. Né? E continuamente atualizar e revalidar o modelo. Um dos pontos que se discutia muito também nessas sessões de Data Science e Machine Learning é que assim, a gente nunca tem um 100% certeza de nada. A gente pode testar, a gente pode trabalhar muito com os dados, mas se efetivamente, não, tem um 100% de certeza, é isso aqui, e ter uma informação concreta, a gente nunca tem. A gente está sempre aprendendo, entendendo muito com os dados que a gente recebe, e você precisa ter um tempo, de uma certa forma, um tanto quanto longo, para efetivamente poder chegar a uns 95%, 98% de certeza do que aquele dado está te mostrando efetivamente. Eu não vou entrar nos detalhes dos algoritmos, mas basicamente tem vários tipos de algoritmos e de classes para utilizar. São bem parecidos dentro dos algoritmos que a gente tem na parte de data mining também para SaaS, que conforme você constrói um modelo, você precisa trazer esse... Você precisa escolher, né? Deixa eu pegar bem a parte que ele faz a demo. Aqui. Ó, então aqui ele começa a demo efetivamente em cima do Machine Learning. Aqui até no finalzinho, ó, se olhar, isso aqui é o resultado da linguagem R, tá? Uma demo que ele fez. E aqui ele estava explorando o resultado final. É essa visualização bem feia que traz com a programação R, mas que é bem importante para a questão estatísticas. Mas ela não é uma ferramenta muito bonitinha, assim, de se trabalhar, né? Não é a mesma coisa que SAS, Power BI. Ela é uma ferramenta muito mais, entre aspas, crua, né? No sentido de visualização. Então, o Machine Learning, ele é por dentro da própria console do Windows Azure, né? Então, você entra lá em manage.windowsazure.com
E aí lá você tem a opção de startar uma machine learning. Então ali tu tá vendo aqui dentro das sessões, tem a opção de entrar e criar uma machine learning. Mesma forma que a gente cria um HD Insight, né? E ali você viu que ele tem um Access Workspace, né? Que é o IM Studio. Então é como se fosse, vamos dizer assim, no Analysis Services a gente tem o Data Tools, né, a parte do Visual Studio de desenvolvimento, então é como se fosse a ferramenta de desenvolvimento, é como se fosse, não é a ferramenta de desenvolvimento para a parte de Machine Learning. Aí tem uma série de modelos que pode estar utilizando os experimentos, né, e aí ele mostra, olha só que bacana, que ele está começando a construir um novo experimento. Tem uma série de exemplos e templates que a própria Microsoft disponibiliza para você iniciar o processo. Você pode tentar ver algum que se adeque mais próximo do que você quer fazer, né? E trazer esse template. Neste caso, ele está pegando um template em branco. E aí a análise que ele vai fazer aqui, basicamente, ele quer saber qual que é o perfil de cliente que compraria mais que 4 carros. E aí é interessante, não sei se você já trabalhou com Integration Services. Integration Services ele é uma ferramenta que trabalha bem a parte de extração, transformação e carga de dados. Ele é a ferramenta que faz toda a parte de conecta no data source, busca os dados, você trabalha, faz o trabalho que você precisa fazer em cima desses dados e entrega no destino, né? Então, quando eu olhei essa primeira carinha aqui, me lembrou muito o Integration Service, porque ele é bem assim. Você arrasta a caixinha, que nem esse Redder aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer onde é que ele quer conectar. Então, quando ele for preencher as informações do Redder, ele vai dizer onde é que ele quer conectar. Só abrindo um parênteses aqui nessa parte da demo, ele está mostrando que existe a possibilidade de você trazer, importar um arquivo, um CSV ou um TXT aqui para dentro do Machine Learning. Mas ele não aconselha, tem uma série de problemas que às vezes você pega por questão de data types e tudo mais. Então, o recomendado é efetivamente você criar aquele Redder lá e conectar numa database no Azure, por exemplo, ou num Blob Storage, que é uma outra forma de armazenamento. Funciona muito melhor do que você vir aqui e importar esses dados, né? Mas aí, como eu estava falando, aquele Redder ele serve especificamente para isso, para você dizer onde é que estão os teus dados. Então, eu vou dizer, a fonte, o meu data source está em tal local, busca lá. Aqui, deixa eu passar um pouquinho. Ó, aqui ele está conectando, inclusive. Ele está configurando o Redder. Ó, ele está mostrando, ele tem uma SQL Database no Azure, né, tem informação, então ele vai lá e vai fazer exatamente isso. Ele vai configurar agora o Redder. Ó, ele vai apontar para um Azure SQL Database, vai botar o nome do servidor, o nome da base que ele quer conectar, a conta de usuário, a senha e a consulta que ele vai rodar para isso. Vai dar um select, asterisco, from customers. Vai pegar toda a tabela de clientes. Pronto, ele processou. Nesse momento que ele rodou o processamento, na realidade ele estava verificando a conexão, usuário, senha, estava tudo certo. Olha só, aqui ele já pegou o dataset. Então, esses são os dados que ele buscou lá do banco de dados. Ó. E aqui está exatamente a coluna que a gente quer trabalhar, que é o Purchased for Cars, ou seja, quais clientes que efetivamente compraram 4 carros ou mais. Ó, ele vai
Aí alguns pontos que ele mostra aqui que também é muito familiar ao Integration Service, que aqui assim, o processo que ele está rodando é similar ao do Integration Service, que é o quê? Fazendo uma extração, transformação e carga de dados. Então, a extração, ele está apontando de onde ele vai buscar os dados. Aí agora ele vai fazer uma manipulação dos dados, ó, tá vendo que ele está pegando o Data Transformation, ou seja, ele vai transformar os dados. O que ele vai fazer agora? Ele vai filtrar quais são as colunas, porque ele está buscando toda a tabela de customers. Ele não quer toda a tabela de customer, ele quer algumas colunas. Então, ali do lado, e no Integration Service, quando você trabalhar com a ferramenta, você vai ver que tem exatamente isso aqui. Você pode arrastar algumas que a gente chama de tasks e manipular, transformar as informações que você necessita. Ó, aqui ele vai selecionar todas as colunas. Vou passar um pouquinho, porque ele seleciona uma a uma. Ó. Pronto. Aí fez a seleção das colunas. Aí ele vai pegar uma outra task, que na realidade, o que ele precisa fazer agora? Lembra que ele falou que ele precisava inicializar o modelo, mas ele precisava treinar o modelo em cima dos dados que ele está trabalhando. Então, ele vai pegar uma taskzinha que é para fazer o split dos dados, que é ó, sample split. Então, ele vai fazer o split que ele vai dizer o quê? Ele vai pegar 70% desses dados para treinar a ferramenta, para a ferramenta entender os dados que ela está trabalhando. Esse é um processo que faz parte do Machine Learning. Ele vai pegar o Machine Learning, lá na parte, normalmente a sequência é o quê? Inicializar um modelo, né? Treinar um modelo, fazer o score e, por fim, o evaluate. Aí ali, aqui na realidade, são todas as opções que a gente tem de algoritmos, né, para trabalhar. Ele vai pegar o algoritmo apropriado para esse tipo de dado. Por isso que tu vê, não é ser tão idiota para trabalhar, pô, você já precisa saber o algoritmo, né, que você vai trazendo, não é tão simples assim como os caras estavam falando. Claro que daqui a pouco se você pegar um sample lá mais prontinho, mas é que, como a gente é da área técnica, a gente sabe que sample, essas coisas tão cruas não são as que melhores funcionam, né? A gente sempre tem que dar uma personalizadinha ali. Ó, então aqui ele pegou, você viu que ele pegou uma outra task, que é a task efetivamente para treinar o modelo, então ele conecta as partes, né? E por fim ele vai pegar uma para... Ah, aqui é interessante, ó, ele tá selecionando qual é a coluna que efetivamente é a decisora para ele. Que nem para ele a análise que ele quer fazer em cima de quem comprou mais de 4 carros. Então ele seleciona ali e mostra qual que é a coluna que efetivamente vai fazer a diferença na análise. Ele tem essa outra task de score, que é para fazer na realidade a pontuação do modelo, né? E por fim, fazer um evaluate model, para saber se o modelo está funcionando apropriadamente. Olhar o modelo. E ele dá um play para rodar tudo isso aí. Já tinha ouvido falar alguma coisa de machine learning? Não, ele é relativamente muito novo mesmo, mas é bem aquilo ali que a gente estava falando. Eu já vinha ouvindo falar há algum tempo, mas ainda não tinha parado para estudar, para focar na ferramenta. Aí foi uma das coisas que eu tentei fazer no Ignite, né? Eu disse, não, quero dar uma olhadinha no que os caras estão falando disso aqui. E é bem interessante, bem interessante. Que nem eles falaram, ela é basicamente data mining, ela faz uso de data mining. Uma palavra mais nova que está na moda, então acho que é uma jogada de marketing. E a grande novidade, a grande sacada é que a Microsoft está sendo pioneira em lançar isso no cloud e já trazer algoritmos pré-prontos, né, para que a gente possa fazer uso, analisar e processar essa montanha de dados. Vai facilitar esse tipo de trabalho. Não, e a velocidade, tudo que ele tá fazendo tudo rapidinho aqui, né?
Tá demorando muito. Ó, essa é a parte do Evaluate, tudo que ele clicou ali na task do Evaluate. Isso aqui é aquilo que eu te falei, que isso é para avaliar se o modelo efetivamente está funcional ou não. Então, essa curva que ele mostra aqui diz que tá ótimo, né? Em termos de modelo, ele realmente é um modelo bastante confiável. Então, isso é legal também. Ele te fornece, inclusive, ferramenta para poder avaliar o teu modelo se você realmente construiu um modelo de uma maneira consistente, né? Vai dar, inclusive, a precisão, veracidade do modelo. Muito legal. Ah, ali ele vai fazer, acho que é um experimento. Deixa eu ver se é nessa hora que ele vai fazer os testes já. Olha, o que ele está fazendo? Ele fez todo o teste do modelo, agora ele vai deixar o modelo operacional para efetivamente poder fazer o uso e inclusive poder prever o futuro, né? Fazer alguns testes. É legal porque tem uma parte que ele abre e começa a preencher os dados. Então, eu tenho um perfil de cliente assim. Qual que é a probabilidade que eu tenho desse cara comprar mais de 4 carros? Isso é muito legal. Isso eu achei fantástico, inclusive. Essa questão de analisar dos passados, ver a árvore de decisão e tudo mais, isso a gente já tinha muito. Ó, isso é muito legal. Olha só, aí ele está colocando dados para prever o futuro, né? Para analisar se efetivamente vai acontecer ou não. Então ele está botando a data de nascimento, se o cara é casado ou não, quanto que ele ganha por ano, sexo, total de filhos, todas aquelas informações que ele tem lá dentro da tabela e a ferramenta vai responder para ele a probabilidade de chance que existe desse cara comprar o carro ou não dele. Mais de 4 carros, né, no caso. Olha, o processo, olha ali, ele retornou falso, com 6,67% de probabilidade. Então, uma probabilidade muito baixa do cara comprar mais que 4 carros, né? Isso é muito legal. Aí aqui ele mostra, na realidade, uma API que aí entra no código, né? Que é da API para também ele faz essa validação, né? Faz o input ali de informações. Que eu já não. Não que não seja interessante, na realidade, para você que é desenvolvedor, você deve achar até bem interessante. Ele traz todo o código, no caso de como seria por dentro de uma aplicação desenvolvida com API e tudo mais. Aí ele roda e também retorna o resultado. Muito legal. Olha, tem um URL ali, ele está conectando lá dentro do machine learning, mandando as informações, ele vai retornar. Ou seja, tem algumas APIs que te permitem conectar lá dentro e desenvolver até para colocar de repente dentro da tua aplicação, dentro do teu sistema, né, incorporar. Muito legal. Não lembro se tem mais alguma coisinha, não, acho que era isso aí. Legal, né? Outra questão que a gente viu de novidades é a do SQL Server 2016. Então, o que, que vai trazer de novo? Que eu achei alguns pontos aqui, acabei relacionando. Tem mais coisa que vem por aí. Uma das questões que me agradou bastante foi a forma como a Microsoft se posicionou com o 2016. Então, durante o Keynote, eles falaram das novas versões que vai vir o Windows 2016, o System Center. Só que quando eles falaram do SQL Server, eles falaram de uma forma muito empolgante, de tipo, vai ser a grande novidade, a grande sacada da Microsoft, vai revolucionar a forma como é visto, é trabalhado o armazenamento de dados. E eu achei muito legal esse tipo de posicionamento que eles tiveram em cima da plataforma. Então, alguma das novidades bem legais é a questão de novos índices. Então, eles vão trazer novos índices onde eles prevêem integrar e passar a trabalhar a parte de OLTP e OLAP juntos. Então, um dos problemas que costumava ter muito é que, por exemplo,
para você identificar algum esquema de fraude bancária, leva em torno de 4 a 24 horas, dependendo da organização, do delay para processamento da informação. A ideia é ter um novo índice no formato de Non-Clustered Column Store, junto com uma tabela de in-memory, onde vai te permitir verificar em tempo real. Então, tu não vai mais ter o delay para processar, para verificar aquela informação em tempo real, a LTP vai estar inserindo a informação e o OLAP já vai estar analisando e já vai poder identificar fraudes em tempo real. Não tenho bem ideia ainda de como é que vai funcionar muito bem esse mecanismo por baixo, mas achei muito legal já a ideia que eles estão propondo, o que eles vão trazer aí. De performance muito grande. Na realidade, o Power Pivot já trabalha muito com esse formato em memory também. E o Power Pivot do Excel. Então, que nem hoje a gente consegue processar milhões de linhas no Power Pivot do Excel, porque ele trabalha com formato de in-memory. Always Encrypted, que é uma questão que hoje o SQL Server ele já trabalha com criptografia, mas ele trabalha muito com criptografia local, não quando os dados estão trafegando entre a aplicação e o banco de dados. Então, hoje existe uma falha, entre aspas, de segurança, que é quando o dado está trafegando entre a aplicação e o banco de dados, ela não é criptografada. Então, um hacker pode entrar ali e tentar buscar o dado nesse momento. Então, a ideia é que 2016 ele vai vir com essa opção de Always Encrypted. Então, mesmo quando o dado estiver trafegando pela rede, ele vai estar criptografado. Um outro ponto muito bacana é o Query Store, onde ele vai armazenar os planos de execução das consultas. Então, se teve algum plano você vai poder ver planos de execução do passado e poder entender exatamente aonde que mudou e que talvez com aquele plano de execução a tua consulta ficou mais lenta. Daqui a pouco você vai conseguir ver, não, olha só, foi criado esse índice, então o plano de execução passou a usar esse outro índice, por isso eu tive uma perda de performance, mudou o caminho da query. Então isso é legal, ele vai armazenar os planos de execução. Tem um esquema de temporal database, que é ele vai utilizar muito mais questão do banco de dados, no sentido de armazenar o histórico do que foi feito dentro de uma determinada tabela. Hoje a gente já tem, né, o Change Data Capture e tem uma outra ferramenta que eu não me lembro, é o Tracing Data, eu acho, se eu não estou enganado, Trace Data, que a gente consegue monitorar se teve alguma alteração dentro da tabela, algum ajuste ou de estrutura ou de dados, né? Mas esse aqui parece que é uma feature que ela vem para melhorar ainda mais, então você vai conseguir selecionar dentro do espaço de tempo que você quer ver quais foram as alterações que tiveram em cima da estrutura ou dos dados daquela tabela. E uma outra feature bem bacana, então os caras assim estão matando a pau no que eles estão trazendo. Always On, com até três réplicas de forma sincronizadas, mais load balancing, mais round robin. Então, assim, fantástico essa novidade. A gente vai poder finalmente ter um sistema onde a gente trabalha com load balancing, praticamente cluster ativo-ativo. Isso é muito legal mesmo.